Boa noite, meus amigos que acompanham aqui o exercício resolvido de exatas. Vamos aqui mais um exercício envolvendo o estudo do trabalho, certo? Nesse caso, a gente tem um exercício um pouco mais difícil, um pouco mais complicado do que o último exercício que a gente fez. Nesse caso, nós temos dois estágios de expansão no nosso processo, certo? Eu vou ler aqui o enunciado junto com vocês. Considere o processo composto pelas seguintes operações. Operação A é uma expansão de um volume que inicialmente estava a 0,1 metros cúbicos e ele vai até 0,2 metros cúbicos em uma pressão constante, certo? Que é igual a 150 kPa. No processo B, depois do final desse processo A, há uma expansão, certo? Que nem como está escrito aí, desde a parte final da letra A até 0,4 metros cúbicos, com pressão, nesse caso ela não é constante, ela aumenta linearmente até 300 kPa. O que o exercício pede? Ele quer que ele determine o trabalho desde o início do processo A até o final do processo B e desenhar também o diagrama PV que eu mostrei para vocês como que é que a gente resolve, como que a gente faz a partir do nosso processo, certo? E então vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer primeiro aqui o nosso diagrama PV dessa transformação. Como eu mostrei no outro exercício, a gente faz o diagrama PV colocando os estágios do nosso processo, certo? O volume aqui no eixo X e a pressão, no caso a gente vai colocar em kPa no eixo Y. Volume em metros cúbicos. Então, no estágio 1, nós temos 0,1 metros cúbicos junto com 150 kPa. Esse aqui é o nosso estágio 1, ou letra A, como eles colocaram aqui. No estágio 2, a gente tem 0,2 metros cúbicos, só que a gente teve uma expansão, certo? Com pressão constante, assim como a gente está vendo aqui. Esse aqui é o estágio 2. No processo B, assim como ele descreve aqui, a nossa pressão aumenta linearmente com o volume. O volume final, assim como está escrito ali, é 0,4 metros cúbicos e a pressão final é de 300 kPa. Então a gente escreve 300 aqui e a gente vai clicar aqui, desculpa por não estar muito certo, eu estou sem régua, perdoe o Andrezinho. Então, no estágio 3. Essa etapa de realizar o diagrama já está pronta. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o trabalho. E eis então que eu vou ensinar para vocês como que a gente calcula o trabalho a partir da área do nosso gráfico, do nosso diagrama PV, assim como a gente mostrou no outro exercício. Vamos lá, então. Eu vou escrever aqui os dados que a gente tem no nosso exercício, certo? No estado 1, que é bem aqui no nosso processo, no estado 1, nós temos que a pressão 1 é dada por 150 kPa e o volume 1 é dado por 0,1 metros cúbicos, assim como a gente tem no nosso enunciado, não tem nenhum segredo aqui. No estado 2, nós temos que o P2 ele é igual ao P1, porque a gente viu que a pressão ela é constante nessa transformação, só que houve uma expansão, que é 0,2 metros cúbicos. Então, no estado 3, a gente está só colocando os dados do exercício. Nós temos que a pressão 3, ela aumentou nesse caso, certo? Até um valor de 300 kPa. E o volume 3, ele foi dobrado, que é 0,4 metros cúbicos. Mas e aí? Como que a gente calcula o trabalho nesse caso? A gente vai calcular o trabalho separadamente nesse processo de 1 até 2 e o trabalho separadamente de 2 até 3. Vamos lá então. Então, vamos falar então quanto que vai ser o valor final desse trabalho.
de todo o processo, de 1 até 3, de 1 passando por 2, vai ser a soma dos dois trabalhos. Então, vamos calcular separadamente. Primeiro, a gente tem que calcular o trabalho de 1 até 2. Quanto que vale esse trabalho? Aqui, a gente vai, se a gente colocar fora um pouquinho mais para cima, a gente vai que nem no outro exercício, como a pressão ela é constante nessa transformação, a gente vai utilizar a equação do trabalho para pressão constante, que é dada por a pressão vezes P1, no caso, né, ou P2, porque ela é constante, vai ser valor igual ao mesmo, V2 menos V1. Se a gente fazer as contas, 150 vezes 10 ao cubo. Por que eu usei o vezes 10 ao cubo aqui? Porque aqui está em quilopascal. Que nem eu falei no outro exercício, a gente tem que utilizar isso tudo no sistema internacional. O sistema internacional ele é dado em pascal, no caso da pressão, e em metros cúbicos, no caso do volume. Então, no volume a gente não vai ter que alterar nada. 0,2 menos 0,1. E eis que o trabalho de 1 até 2, ele é dado por como 15.000 joules. Vamos guardar esse valor aqui. Agora, para calcular o trabalho entre 2 e 3, agora a gente vai ter um segredo, certo? Como a gente não tem, a gente na verdade teria que calcular a equação dessa reta e utilizar dentro da integral. Mas a gente tem um jeito mais fácil. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir essas áreas aqui em duas áreas, x e y. E nós vamos ter uma área de um retângulo, a área x, e vamos ter a área de um triângulo y. Lembra como eu falei no outro exercício que essa área, o trabalho de um processo, olhando no gráfico, ele é dado pela área da reta da transformação, então ou essa, é projetada no eixo do volume. Então, o que vai ser? A gente vai ter que o trabalho de 2 até 3, ele é igual à área de x mais a área de y. Sem nenhum segredo, pessoal. É só calcular a área mesmo utilizando esses valores. Então, como que a gente calcula a área de x? A área de x é a área de um quadrado, certo? Quadrado não, retângulo, porque nesse caso a gente não tem, os dois lados são iguais. Que ele é igual a essa altura, que é de 0 até 150 kPa. Então, vai ser 150 vezes 10 a terceira, vezes, quanto que vai ser essa área do retângulo? Vai ser 0,4 menos 0,2. 0,4 menos 0,2. Quanto que é a área de y? É a área desse triângulo retângulo, que nesse caso a gente sabe que é o cateto oposto vezes o cateto adjacente dividido por 2. Então, quanto que é o valor desse cateto, do cateto oposto? Eu vou escrever aqui embaixo, gente, desculpa por não ter aquele espaço. 150, eu vou multiplicar pelo vezes 10 a menos 6 aqui fora, espero que vocês não tenham alguma dúvida, depois vocês perguntam. Multiplicado por, também, o 0,4 vezes o 0,2. Se nós fizermos isso tudo, dividido por 2. Se nós fizermos as contas, trabalho de 2 até 3, nós fizemos essas contas aqui, vezes essas contas, nós vamos chegar que o valor disso é 45.000 joules. Então, vamos fazer de uma outra cor para responder a resposta. Aqui. O trabalho total é igual ao trabalho de 1 até 2 mais o trabalho de 2 até 3, que é igual a 15.000 joules mais 45.000 joules, que é igual a 60.000 joules.
Pessoal, nós vemos que não tem segredo nesse caso, porque os dois processos envolvem expansão. Então, nós temos que os dois trabalhos, eles têm sinal positivo, aqui e aqui. Caso a gente tivesse uma situação em que nós tivéssemos uma expansão, nesse caso aqui, e depois dessa expansão nós tivéssemos uma compressão, ou seja, o volume fosse diminuir, a gente ia utilizar o valor desse trabalho, no valor que a gente achasse, ele ia ser negativo. Então, não tem nenhum segredo. O que a gente encontrou de novo nesse exercício é que em nenhum caso nós tivemos a pressão tendo seu valor alterado, digamos assim. Nós tivemos só transformações a pressão constante, expansões principalmente. Então, mas não tem nenhum segredo nesse caso, nós temos dois processos e nós temos que somar o trabalho deles. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me enviar, eu estou sempre aí para ajudar todo mundo. Nos próximas aulas a gente vai entrar na parte da primeira lei da termodinâmica, tanto para volume de controle quanto para sistemas fechados. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me mandar. Um abraço do André. Tchau, tchau.